Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu estou fazendo uma live contagem regressiva para o Imersão, Maestria nas Vendas. Faltam 9 dias para o Imersão, e hoje a gente vai falar de como desenvolver uma mentalidade empreendedora. Olha só que legal. Como é que você desenvolve uma mentalidade empreendedora, Paulo? Estou fazendo uma live de 20 minutos todo dia para que a gente faça um esquenta por Imersão Maestria nas Vendas, que vai acontecer no dia 20 de maio, um sábado, o dia todo. Essa live de 20 minutos é um esquenta do que a gente vai colocar assim de tempero no que a gente vai falar dia 20 de maio. E hoje é como desenvolver uma mentalidade empreendedora. Gente, o Brasil hoje, para você crescer realmente, pode ter certeza que você precisa virar empreendedor. Mesmo que você trabalhe numa empresa, você tem que trabalhar o intraempreendedorismo, exatamente. Principalmente se você trabalha numa área comercial, onde o seu ganho é baseado no seu resultado. Você tem que desenvolver sim uma mentalidade empreendedora. Então, hoje a gente vai falar o quê? Como é que as pessoas prosperam, né? O que faz uma pessoa prosperar e outra não? Por que que o dia tem 24 horas para mim, tem para João, tem para José, tem para Maria, tem para Fernanda e os resultados são diferentes? Por que será que algumas pessoas conseguem alcançar resultados e outras não? Exatamente pela mentalidade que essas pessoas desenvolvem de uma forma que elas não enxergam o copo vazio quando ele está pela metade, muito pelo contrário, elas enxergam o copo mais cheio. E como é que a gente desenvolve essa mentalidade empreendedora? Uma das coisas que eu pergunto sempre para os empresários é o seguinte: por que você abriu uma empresa? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Eu fui abordado para dar um treinamento numa empresa e sempre eu não passo o orçamento sem antes conhecer as dores, as necessidades, o propósito da empresa, a geração de valor. E aí eu fui conversar com o empresário e eu perguntei para ele: cara, o que é que te motivou a abrir essa empresa? Não, é porque eu quis ser dono do meu próprio negócio. Tá, e por que você escolheu esse segmento? O segmento que ele escolheu? Não, é porque é um segmento que eu gosto desde criança. Eu disse: tá, mas os seus clientes, você ouviu ele antes de abrir essa empresa? E ele disse assim: como assim? Eu disse: cara, eu não tenho que comprar uma caneca e tentar vender essa caneca para as pessoas. Eu tenho que entender primeiro se as pessoas querem essa caneca. Aí, se as pessoas quiserem essa caneca, eu vou atrás de comprar a caneca para poder revender. Ou seja, eu não tenho que montar um produto e achar alguém que compre esse produto. Eu tenho que ter pessoas que estejam precisando de um produto e eu vou desenvolver o produto ou vou buscar o produto para atender essas pessoas, que é totalmente diferente. Uma coisa é você montar uma empresa, é você montar um negócio baseado na sua percepção. Outra coisa é você montar uma empresa, montar um negócio para atender a necessidade de alguém. Faz sentido isso, gente? Faz sentido, porque quando você monta esse negócio para você, você está montando baseado na sua percepção. Você não sabe o que o cliente verdadeiramente quer. Então, quando você ouve esse cliente, você descobre realmente uma necessidade. Então, desenvolver uma mentalidade empreendedora começa entendendo que montar um negócio é necessário eu fazer uma pesquisa. Eu vou dar 6 conceitos, gente, dentro desses 20 minutos. 6 conceitos para que, meu amigo Carlos, faz sentido, sim. Muito sentido, Carlos. Eu vou dar 6 conceitos
para você ter uma mentalidade empreendedora. Se você quer vender um cupcake, um brigadeiro, se você tem um pequeno salão de beleza, se você tem um pet shop, se você tem uma corretora de seguro, se você tem uma corretora de imóvel, se você tem um consultório odontológico, um consultório para atender paciente em nutrição, eu vou dar 6 conceitos que servem para qualquer pessoa que quer desenvolver uma mentalidade empreendedora. A primeira é, se eu quero vender algo para alguém, eu tenho que realizar uma pesquisa, eu tenho que saber o que é que esse público precisa, eu tenho que saber o que é que tem de dor nesse público, quais são as necessidades, quais são os seus desejos, eu tenho que entender bem esse público. Depois que eu faço essa pesquisa, e eu descubro, por exemplo, que as pessoas gostam de tomar café numa caneca, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fabricar a caneca, não é isso? E aí eu vou começar a fabricar essa caneca de várias formas. Eu fabrico essa caneca com temas, eu fabrico essa caneca com logomarca de times, com frases motivacionais. Eu começo a aprimorar a minha pesquisa adequado ao meu público. E aí eu monto o meu MVP. O que é o meu MVP? O mínimo do produto viável. Ou seja, eu tenho que ter alguém que queira comprar essa caneca, não é isso? Entender como que essas pessoas vão se comportar com essa caneca, e aí eu vou montando diversas formas de fabricar essa caneca em cores diferentes, temas diferentes, e aí eu vou acrescentando mais coisas nessa caneca. Então, a primeira fase de você montar uma empresa é você pesquisar o que o seu público verdadeiramente precisa. Eu estou dando exemplo simples de uma caneca, pode ser uma água. Que tipo de água esse público quer? É uma água saborizada? Não é isso? É uma água que tenha sabores diferentes, aromatizada? É isso que eu quero que vocês entendam. Primeiro eu tenho que ouvir o público, ouvir as pessoas. Segundo conceito que eu tenho uma empresa, ter uma proposta de valor clara. Ter uma proposta de valor clara. Como assim, Paulo? O cliente tem que olhar para a minha empresa e enxergar uma proposta de valor. De repente eu entro no mercado para trabalhar por preço, né? O Walmart, quando ele entrou no mercado há muitos anos atrás, entrou para trabalhar por preço, mas qual era a proposta de valor dele? O foco no cliente, não é isso? O foco era foco no cliente. Ficou muito claro isso. Então, quando você montar a sua empresa, tem que ter uma proposta de valor muito clara. E detalhe, nessa proposta de valor pode ser preço, pode ser diferenciação com preço justo, pode ser o foco no cliente, o foco na transparência. Exemplo, você tem um pet shop e as pessoas vão deixar o pet lá para tomar um banho. Você pode ser transparente de colocar uma câmera e chegar para o seu cliente e dizer o seguinte: olha, através do nosso aplicativo você fica vendo o seu cãozinho, o seu pet sendo bem tratado em nosso salão. Isso é uma transparência. É você colocar uma janelona de vidro para as pessoas irem no seu restaurante e, se eles quiserem ver a cozinha, como os produtos são armazenados. Se você quiser a proposta de valor pela transparência, beleza, pela pontualidade, a minha empresa vai entregar produtos pontuais. Se eu trabalho com entrega, se eu trabalho com produtos que eu entrego em domicílio, eu posso ter uma proposta de valor pela pontualidade. A Domino's fez isso há muito tempo. Você pede uma pizza na Domino's, se ela não chegar em 30 minutos, você recebe o seu dinheiro de volta. O McDonald's fez isso uma vez, quando você estava no drive-thru, você tinha 20 minutos para ter seu pedido todo feito no carro ou seu dinheiro de volta. Então você pode escolher um modelo de negócio para a sua empresa que fique claro para o cliente. Então, dentro dos 6 conceitos eu já entreguei 2. Primeiro,
ouvir o seu público, atender a necessidade do seu público. Segundo, ter uma proposta de valor muito clara. E tem mais, gente. Dentro dessa proposta de valor muito clara, você não precisa ser o maior, você não precisa ser o mais rico, você só precisa ser o mais adaptável e o mais criativo. Não é isso? Tem uma história muito bacana do Valdir da Pipoca, que ele tem uma proposta de valor muito clara. Procura no YouTube aí a história do Valdir da Pipoca, que ele vai contar como é que ele se diferenciou no mercado vendendo produtos de baixo valor, mas que agregou muito na vida das pessoas. Terceiro conceito, autorresponsabilidade. Um empreendedor, ele tem que ser autorresponsável. Ele tem que entender que todo resultado é fruto da sua responsabilidade, seja resultado negativo ou positivo, né? Ele tem que olhar para a verdade, olhar para os números, aprender com os erros, saber que montar uma empresa não é fácil, precisa desenvolver autorresponsabilidade, para assumir os erros. Às vezes o empresário, muitas das vezes o empresário, ele toma decisões baseado na percepção que ele tem de mundo. E a percepção que ele tem de mundo não é uma percepção de mundo de empresário. Ele precisa aprender com as pessoas que sabem mais do que ele. Eu fui para uma reunião terça-feira, essa semana, uma reunião muito importante com uma empresa gigantesca. E nessa reunião tinham 7 empresários. Quem menos sabia dos 7 empresários era eu. E ali eu estava me sentindo o máximo. Então eu não tenho que sentar numa mesa para eu ser o que saiba mais. Eu tenho que sentar numa mesa para aprender. Ter a autorresponsabilidade de entender que eu preciso aprender. Ter a autorresponsabilidade de entender que os resultados são gerados por mim mesmo. Quem trabalha gerando resultado, gente, tem que desenvolver urgente esse conceito de autorresponsabilidade. Saber, dentro dessa autorresponsabilidade, lidar com medo. Tem uma frase muito bacana que eu gosto muito. A caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você procura. Essa frase do Joseph Campbell, sensacional, porque muitas vezes o empresário também, dentro da autorresponsabilidade, ele precisa saber correr risco. Ele precisa saber correr risco. Tem aqui, acho que é o Igor, concordo. Sempre aprendo algo quando estou conversando com meus clientes e parceiros de negócio. O que sabemos é só a ponta do iceberg. Exatamente, você tem que pesquisar, perguntar, principalmente entender as pessoas, ter empatia pelo outro, olhar cirurgicamente, olhar de águia, né? Aquele olhar periférico e depois do periférico olhar cirurgicamente para aquela dor do cliente. Então, a vida, gente, ela treina as pessoas. O Thiago Brunet tem uma fala que eu acho bacana. Ninguém tropeça nas montanhas, as pessoas tropeçam nas pedrinhas. Então, às vezes, a autorresponsabilidade e de você jogar a culpa porque a sua empresa não está crescendo no governo, na economia, no cliente que baixou o preço, às vezes porque você não está vendendo um produto porque o cliente está reclamando do produto e acha que o seu produto está caro. Não é isso, gente. Olha, pesquisa, aprende com os erros, né? Tenha a autorresponsabilidade de enxergar isso. Quinto conceito, quarto conceito é enfrentar esses medos. Concluindo, se eu tenho medo de entrar no mundo dos negócios, gente, aquilo vira meu limite. Algo que te paralisa é exatamente o seu limite. Raciocina comigo. Quando você nasce nu, o médico te bota de cabeça para baixo, te dá um tapinha, faz você chorar. Qualquer coisinha que você chore, a mamãe
amamenta, não é isso? Então, na realidade, o medo é aquilo que te paralisa, mas a vida toda você vai ter que enfrentar desafios. Primeiro você vai aprender a sentar, depois você vai aprender a engatear, depois você vai aprender a andar, depois você vai aprender a correr. Você acha que você não vai cair? Você acha que você não vai partir uma boca, não vai machucar a cabeça? Vai! E à medida que você ultrapassa esses obstáculos, o seu limite vai ficando para trás. Só que chega um momento que você encontra um muro muito alto e você acredita que você não pode pular esse muro. E aquele muro vira o seu limite. Ô Major, muito obrigado, está dizendo aqui que eu lhe encorajei muito. Na realidade, eu sou corajoso porque eu aprendi a lidar com meus medos. Eu tenho medo ainda e o medo também é bom. O medo é bom. Você não pode atravessar uma rua sem olhar para um lado e para o outro, senão você vai ser atropelado. Ali é onde você usa o lado racional. E a mente empreendedora tem que ter um medo também, para olhar racionalmente o negócio. Mas aquele medo não pode se tornar o seu limite. Então, dos 6 conceitos que eu vou passar nesses 20 minutos hoje aqui com vocês, está terminando. Primeiro, ouvir seu cliente, como desenvolver uma mentalidade empreendedora. Primeiro, eu tenho que entender o meu cliente completamente. Segundo, ter uma proposta de valor muito clara. Terceiro, ter autorresponsabilidade. Quarto, enfrentar meus desafios, enfrentar meu medo. O medo aponta a direção que temos que ir. Lá está a maioria dos grandes sucessos. Exatamente. É a frase do Joseph Campbell que diz o seguinte: a caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você tanto procura. 5. Gestão, gente. Gestão, pelo amor de Deus. Gestão. E a primeira gestão é indicadores. Quanto eu tenho que fazer de vendas? Qual é a minha meta? Qual é o meu custo de aquisição de cliente? Qual é o meu CMV, meu custo de mercadoria vendida? Não é isso? Ter os indicadores de leads, quantos clientes eu prospecto, quanto eu tenho de conversão em vendas, quais são os meus custos para eu produzir a minha matéria-prima, não é isso? Então tenho que ter uma gestão de indicadores e principalmente dentro dessa gestão entender que eu sou eu, a empresa é a empresa, o meu dinheiro é meu dinheiro, o dinheiro da empresa é da empresa. Jamais misturar dinheiro da empresa com o dinheiro do dono, gente. Reserve um percentual de investimento. O empreendedor hoje que não olhar para o marketing está fora do mercado. Um empreendedor hoje que não tiver uma reserva de plano de negócio para reservar o seu investimento para reinvestir em marketing, está fora do negócio. Hoje você tem que estar no digital, não tem jeito, né? Hoje você tem que estar no mundo online. Reserve um investimento para equipamentos, para expansão de novos negócios. Só realmente abra uma filial ou faça a sua empresa crescer se aquela que você tem hoje está te dando um resultado muito bom. Eu vivi isso, gente. Eu vivi isso há 7 anos atrás. E passei 3 anos para entender que eu precisava primeiro olhar cirurgicamente novamente para o meu negócio para eu poder crescer muito. E foi o que aconteceu. Então, repetindo, os 6 conceitos eu já entreguei 5, falta o último. Faça seu cliente virar seu fã. Clientes que viram fã, ele vende para você. Encante esse cliente. Entenda o que é a experiência do cliente verdadeiramente. O cliente, quando ele tem uma experiência positiva do que ele compra de você, ele coloca depoimento nas redes sociais, ele indica você para amigos, ele fala de você em todas as mesas que ele senta. Então faça o seu cliente virar seu fã e ele fará seu maior marketing. Essa frase é do Paulo Neime. Faça o seu cliente virar seu fã
e ele fará seu maior marketing. Se está fazendo sentido para vocês aqui, gente, coloca um joinha aqui no chat. Faça seu cliente virar seu fã. Quando o seu cliente vira seu fã, ele vira um cliente recorrente. Ele compra, recompra e fala tão bem de você que ele vira seu fã. Então, todo dia eu estou fazendo 20 minutos do Esquenta para Imersão, e hoje foi como desenvolver uma mentalidade empreendedora, onde eu falei de seis itens super importantes. Primeiro, ao montar o negócio eu tenho que ouvir o cliente, saber pesquisar, saber quais são suas dores, entender o que é que ele precisa, entender realmente o que vai suprir a necessidade dele, errar, testar, errar, aprender, testar de novo, errar, aprender, testar de novo, e aí sim eu parto para ouvir as pessoas. Depois, segundo conceito, definir uma proposta de valor muito clara. O cliente, ao olhar para você, ele tem que entender qual é o seu ponto forte, a grande proposta de valor que você tem, qual é o seu foco, não é isso? Eu dei vários exemplos. Terceiro, ser autorresponsável, entender que os seus resultados só dependem exclusivamente de você, esquecendo aquilo que você não pode controlar, concorda? Aprender a vencer os seus medos, aquilo que te paralisa vira seu limite. 5, ter gestão em todos os aspectos de venda, de marketing, financeiro, indicadores, principalmente para você ter resultado da tomada de decisão. E por último, fazer o cliente virar seu fã. Não importa se você é empresário, se você é empreendedor, se você é microempreendedor, se você é um gestor de venda ou se você é um vendedor. O seu cliente, ele tem que ser seu fã. Então, se você quer saber muito, eu estou entregando, faltam 9 dias, estou entregando todo dia 20 minutos de pílulas do que a gente vai ver no Imersão Maestria nas Vendas. E hoje foi como desenvolver uma mentalidade empreendedora. Se você quer saber mais, vai na bio e se inscreve, porque a gente vai ter uma virada de lote e está pertinho de acontecer. Então, te espero amanhã às 8 para a gente vir com outro tema. Um beijo, fica no coração.